Pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo a respeito dos átomos, do estudo dos átomos. Hoje a gente vai falar a respeito da distribuição eletrônica, tá bom, pessoal? Bem, eu vou detalhar a princípio sobre as camadas eletrônicas e os níveis de energias, tá bom? Vou dizer a quantidade de elétrons que cada camada eletrônica pode ter no máximo, né? A quantidade de elétrons que pode ter no máximo. Essa importância, eu vou falar a respeito dos subníveis de energia nessa aula. E na próxima aula a gente vai detalhar a distribuição eletrônica, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. O que seriam as camadas eletrônicas ou então o que seria os níveis de energia, tá bom? Se a gente observar no modelo de Niels Bohr, Niels Bohr conseguiu determinar, ele conseguiu descrever que os elétrons tinham órbitas, tá bom? Determinadas órbitas, ou seja, então os elétrons estavam nessas órbitas. No modelo anterior, Rutherford havia falado da eletrosfera, que os elétrons se encontram na eletrosfera. Nós sabemos que no modelo da mecânica quântica, nós temos nuvens eletrônicas em volta do átomo, tá bom? Então, o que foi que aconteceu? Os físicos, tá bom? Os físicos químicos também conseguiram perceber que havia níveis de energia onde os elétrons estavam localizados, né? Ou seja, havia um nível 1, nível 2, nível 3, 4, 5, 6, 7. Esses níveis estão associados ao quê? A cada elemento. Todos os elementos, eles têm ao todo 7 níveis? Na verdade não, porque a quantidade de elétrons em cada elemento vai ser bem diferente, né? O valor do elétron é o mesmo, mas a quantidade de elétrons, tipo magnésio. O magnésio possui número atômico 12, o sódio possui número atômico 11, ou seja, e nós sabemos que no estado fundamental o quantitativo de elétrons do magnésio seria 12 e do sódio seria 11. Então nós temos a diferença do número de elétrons. Isso também, teoricamente, interfere no nível de energia. O nível ao todo são 7. São 7 níveis, mas nem todos os elementos químicos têm esses 7 níveis, porque na verdade o quantitativo de elétrons deles são bem menores. Mas lá, dando continuidade ao estudo, vamos lá tentar entender isso aqui, tá bom, pessoal? Eu quero que vocês entendam o seguinte, que aqui eu tenho um nível 1, tá? Aqui eu tenho um nível 2, aqui eu tenho um nível 3, aqui eu tenho um nível 4, aqui eu tenho um nível 5, 6 e 7, tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam. A gente chama de níveis ou camada. Então significa que eu posso dizer, pessoal, que aqui eu tenho uma camada, tá? Uma camada K. Eu posso dizer que aqui eu tenho uma camada L. Aqui eu posso dizer que tem uma camada M. Aqui eu posso dizer que eu tenho uma camada N. Aqui uma O. Aqui uma P e uma aqui. Se vocês observar, todos são 7, tá bom? O que que acontece, pessoal? As camadas eletrônicas ou níveis de energias, aqui a gente chama, só recapitulando, aqui pode ser chamado de camada, tá? É importante escrever isso, eletrônica. Aqui pode ser chamado de camada eletrônica ou nível, tá? Nível de energia. Então, essas camadas eletrônicas ou níveis de energia, elas suportam um quantitativo de elétrons, tem uma quantidade máxima de elétrons nela. E qual seria essa quantidade de elétron máximo, tá bom? Então aqui a gente vai descrever, por exemplo, a camada K, que a gente diz, a camada eletrônica K, ela pode ter uma quantidade máxima de 2 elétrons, tá? 2 elétrons. É importante você se atentar a isso. Ela tem que ter exatamente os dois, professor? Não, ela pode ter um.
por exemplo, uma suposição, pessoal. Nós não temos o hidrogênio aqui, o hidrogênio tem número atômico 1. Se eu fosse fazer a distribuição do eletrônio, do hidrogênio, seria 1s, 1s o que? 1, tá? O que seria esse S, professor? O que seria esse S, tá? Deixa eu só alternar aqui, pessoal, a cor para ficar mais prático. O que seria esse S? Esse S, para quem não conhece, ele é caracterizado como um subnível, tá? Subnível, nível de energia. É nele que os elétrons vão estar, né? Vão ter uma quantidade de elétrons nele. Nesse subnível tem um quantitativo que suporta, ou seja, significa que o S, que o subnível S, ele pode suportar no máximo subnível S 2 elétrons. Tá bom? Então significa que na camada K, que aqui a gente descreve que na camada K eu tenho somente o subnível S, tá bom? Então significa que na minha camada K eu só tenho o subnível S. Isso daqui que eu quero que vocês entendam, tá? É importante. Então só suporta no máximo 2 elétrons. Só que agora eu tenho a minha camada L, tá bom, pessoal? A minha camada L, ela vai poder ter um quantitativo no máximo de 8 elétrons, tá? 8 elétrons. Ok? Isso é importante vocês notarem. Então vai ter só 8 elétrons no máximo. Que pode ter. Significa que tem que ter os 8 elétrons? Não. Depende do elemento que a gente vai fazer a distribuição eletrônica, tá bom, pessoal? Isso é importante, a gente se atentar a esses detalhes. Vamos supor, por exemplo, o lítio, tá? Eu acho o lítio, se eu não estou enganado, o lítio tem número atômico 3, né? Combinado? O lítio tem número atômico 3. Então, o que que acontece? Eu vou descrever bem aqui só um momento, tá? Então, o lítio, ele tem número atômico 3. Então, eu vou colocar aqui e eu vou descrever se eu fosse fazer distribuição eletrônica. Seria um S2, porque nós sabemos que na camada K pode ter no máximo 2 elétrons. E seria 2S1, tá bom, pessoal? 2S1, por que 2S1? Porque eu já tenho a quantidade aqui, de 3 elétrons, justamente, que equivale ao número atômico também, que são 3. Então eu sei que o lítio tem 3 elétrons. Então eu sei que a minha camada L, ela pode suportar no máximo 8, mas o meu, no caso, o elemento lítio, ele só tem quantos elétrons? 3. Então não significa que eu vou ter que colocar 8. Vai depender do elemento. É isso que eu quero que vocês entendam. Mas ok, professor. Mas aqui quais os subníveis que pode ter? Para facilitar o entendimento de vocês, eu quero que vocês entendam o seguinte, tá, pessoal? Eu quero que vocês entendam que existe o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F. Cada subnível suporta um quantitativo de elétrons. O S é no máximo 2, como já foi falado, o P no máximo 6, o D 10 e o F no máximo 14. Então, quando eu faço a minha distribuição eletrônica, esses subníveis suportam no máximo esse quantitativo. Não significa que eles têm que ter essa quantidade, vai depender de cada elemento, combinado? Então, na minha camada L, que está sendo feita a descrição aqui, a minha camada L, eu tenho
na verdade, dois subníveis. Como assim dois subníveis? Perceba que, deixa eu colocar aqui para facilitar o entendimento, tá? Ok. Perceba que esses daqui, ó, o S e o P, seguindo essa sequência aqui, tá? Seguindo essa sequência, o S e o P, o total dá quanto? Daria 8 elétrons. Vocês concordam comigo que eles dariam um total de 8 elétrons? Ok. Então, eu tô querendo dizer o que para vocês? Que aqui no L eu tenho o S, tá? Só um momento. Perdão, deixa eu corrigir bem aqui. Que aqui no subnível, na camada L, eu tenho o subnível S e o subnível P, que dá um total de 8 elétrons. É isso que eu tô querendo dizer para vocês. Aí perceba que a minha próxima camada, tá? Minha próxima camada eletrônica. Então eu vou só reforçar bem aqui, escrever bem aqui para vocês. Só um momento. Vou escrever que aqui o S e o P, tá? S e P são dois subníveis. Aí eu vou para a próxima agora, tá bom? Eu vou para a próxima. Qual seria a minha próxima? Seria a M, tá bom? Então já na minha M, como que ficaria? Deixa eu só mudar a cor aqui. Na minha camada M, eu já posso suportar um quantitativo de... Pode ter um quantitativo de 18 elétrons no máximo, tá? 18 elétrons no máximo. Combinado? Então, se é 18 elétrons, qual seria a quantidade de subníveis ali envolvido? Aí a gente volta para cá, para os subníveis, e a gente vai perceber que se o meu S, tá? A gente vai perceber que se o meu S ele possui 2, se o meu P até 6 e esse meu até 10, combinado? Esse meu até 10. Então, se eu somar, tá? Se eu somar esses daqui, se eu somar esses valores aqui, vai dar um total de quanto? Vai dar um total de 18, não dá? Então, eu tô querendo dizer para vocês o seguinte, pessoal. Tô querendo dizer, então, que aqui na minha camada M, eu posso ter, não significa que eu vou ter, depende da distribuição eletrônica, como eu te falei, de cada elemento. Eu posso ter o S, o P e o D, ou seja, eu posso ter esses subníveis, essa quantidade de subníveis. E já no meu N, tá? A gente vai voltar agora, vamos para a próxima camada para agilizar, que é a N, eu posso ter já o que? 32 elétrons. Então, se a N eu posso ter um quantitativo de 32 elétrons, então quais subníveis que eu posso ter nela? Eu posso ter tanto o S, quanto o P, quanto o D e quanto quem, pessoal? O F. Combinado? Vamos lá. Voltando no raciocínio aqui. Se eu somar mais 18, tá? Então, aqui, ó. Esse com esse deu 8. 2 com 6, 8. 8 com 10, 18, né? Aqui dá 18. Opa, perdão, pessoal. Aqui dá 14. Eu fiz um errinho equivocado aqui, né? Que aqui vai dar que o subnível seria 14. 14, que está até aqui especificado. Então, 14. Então, 18 mais 14 dá um total de quanto? Dá um total de 32. Então, justamente aqui eu não tenho 32 aqui. Então, significa que no N, na camada N, eu teria o subnível S, P, D, F. Tá bom? Combinado? Continuando, pessoal, perceba que eu tenho a N e depois eu venho o que? A O, tá? Aí, como que vai ficar agora? Só um momento. Na O, também está dizendo que eu tenho um total de 32 elétrons. Então, significa que vai ser esse mesmo quantitativo de subníveis que pode ter, tá bom? Ok. E na P? Na P, eu vou ter 18. Se é 18, quanto que seria, pessoal? Perceba que se for 18, a minha P é igual a minha M. Então, eu posso ter um quantitativo de quê? De 3 subníveis, que seria o S, o P e o D, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. E para
finalizar bem aqui essa parte das camadas, nós temos mais um que seria o Q, tá? A camada Q. Então, como que ficaria a camada Q? Na camada Q, suporta no máximo 8, tá? No máximo 8 elétrons. Combinado? Aí, qual seria o subnível? O subnível nós já sabemos, pessoal. Então, tá? Equivale ao L, né? Seria S e P. Combinado? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte, pessoal, tá? Eu tô querendo dizer para vocês, recapitulando, para a gente finalizar, que isso daqui são chamados níveis de energias em volta do átomo, né? Então, nós temos níveis de energia, e nesses níveis de energia, nós temos justamente os elétrons, um quantitativo de elétrons nesses níveis, e esses níveis de energia também a gente chama eles de camadas, na verdade é isso. É como eu descrever isso daqui nessa primeira aula. Na próxima aula, eu vou fazer distribuição eletrônica de alguns elementos e além de mostrar como tem que ser a distribuição, eu vou falar a respeito da camada de valência e do nível mais energético, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Então se inscreva no canal e ative o sininho, pessoal. Obrigado e abraço.